Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Henrico Garchet e eu sou estudante de Medicina na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Bom, esse vídeo vai ser para vocês aí que curtem usar o Anki para estudar. Se você por acaso caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que é o Anki, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu explico como baixar e dou o passo a passo inicial de como usar ele para estudar. Nesse vídeo eu vou ensinar todos os macetes que eu aprendi nesses 3 anos que eu venho usando o Anki para estudar. Vou contar os atalhos para você conseguir fazer o flashcard na hora que você está criando ele muito mais rápido. Também vou falar dicas de como fazer um flashcard mais produtivo e que você consiga resolver ele depois na hora de estudar em menos tempo. E também dicas de como usar o Anki de maneira inteligente. Além de tudo isso, no final do vídeo, eu vou contar uma estratégia nova que eu estou implementando no meu estudo. Agora que eu estou na faculdade, eu vi que os métodos de estudo que eu estava usando, o jeito que eu estava estudando não estava sendo muito produtivo, estava deixando um pouco a desejar. Então eu fui pesquisar de novo maneiras diferentes de aprender e como melhorar a minha produtividade. E aí eu estou usando um método novo agora que eu estou gostando bastante. Eu vou contar rapidinho para vocês como que ele funciona no final do vídeo. Nessa primeira parte eu vou explicar quais são os atalhos e qual a forma mais fácil de você fazer flashcard de forma rápida. O primeiro atalho vai ser o atalho para você adicionar algum flashcard, é só você apertar A, ele vai abrir essa janela de adicionar, e aqui você vai ter o tipo da nota, que você pode dar Ctrl N, ele muda o tipo de nota, você pode escolher aqui, e o baralho, que você pode dar Ctrl D, para você mudar qual baralho você quer colocar aquele cartão. Bom, agora os atalhos mais importantes são os atalhos na hora da escrita. Se você estiver escrevendo aqui o flashcard, por exemplo, questão, resposta. Igual eu ensinei no outro vídeo, mas às vezes não ficou tão claro. Para você selecionar algum texto, você aperta Ctrl Shift e dá a setinha para o lado, a setinha esquerda para o lado, de acordo com o tanto de texto que você quer selecionar. Então, por exemplo, se você tem um texto maior, se você der só uma setinha, ele vai selecionar uma palavra. Agora, se você der a setinha para cima, ele seleciona o texto inteiro. Então, o que eu faço para fazer um flashcard de forma rápida? Eu seleciono o texto e aí eu já uso o atalho de Close Deletion, que é esse aqui, ó, para ficar escondido na hora da resposta, né? Aí você dá Ctrl Shift C e aí ele já esconde a resposta. Supondo que você está aqui fazendo o flashcard, e aí você erra alguma coisa. O que você faz para apagar a palavra? Você dá Ctrl e Backspace, que ele apaga a palavra inteira, entendeu? Ele apaga uma palavra inteira. Se você der Ctrl Shift, ele seleciona, você consegue apagar tudo. É mais fácil na hora de você editar se você tiver errado alguma coisa. Bom, como eu falei, né, o atalho para você adicionar um flashcard novo é Ctrl Enter. Se você der Ctrl Enter, ele adiciona o flashcard adicionado. E uma coisa muito legal também é se, vamos supor, errei o flashcard, eu queria colocar uma informação a mais. Se você der Ctrl H, ele vai aparecer aqui, ó, a questão. O histórico de questões, né? Aí você vem na questão, na última que você foi, e consegue editar ela aqui, ou consegue mudar de baralho. Se você der Ctrl D, você consegue mudar ela de baralho. Isso aqui serve para, por exemplo, nossa, fiz um monte de questão no baralho errado. Você vem aqui, dá Shift em todas que você quer, ou Ctrl para você selecionar diferentes, e muda aqui, dá Ctrl D e muda o baralho. Agora que você já está por dentro dos atalhos para fazer o flashcard de forma mais rápida e eficiente, eu vou contar para você como que você precisa estruturar o seu flashcard para ele não te tomar muito tempo na hora que você for revisar, e também para ele ser mais eficiente e realmente te produzir o resultado que você quer. Primeiramente, a pergunta do seu flashcard tem que ser muito direta. Eu tinha muita mania de colocar a pergunta do tipo, descreva, lá. Colocava, descreva o mecanismo, não sei o quê. E aí ficava uma resposta muito extensa. E eu tinha até que adivinhar o que eu estava querendo com aquela pergunta que eu fiz. O que toma muito tempo na hora de você revisar o flashcard e também perde o propósito do flashcard, que é você relembrar uma coisa pontual, né? Um detalhe. Então o ideal é você fazer uma pergunta bem direta com uma resposta bem direta também. Quanto mais curto, melhor. Caso você precise colocar mais de uma resposta, por exemplo, para você descrever algum mecanismo, realmente você precisa colocar aquele flashcard, senão você não vai lembrar do mecanismo.
você coloque ele separado em closes. Vou deixar passando aqui na tela como que ficaria, para te mostrar que tem mais de uma resposta ou que tem mais de um passo naquela resposta, para você não ter que ficar adivinhando o que você tem que responder com aquela pergunta. Ou seja, quanto mais direto você for na hora do flashcard, mais direto você vai ser na hora de estudar, melhor vai ser seu resultado. Quanto mais fácil ficar para você fazer a revisão, mais você vai revisar, porque você não vai ficar com preguiça, porque você sabe que vai demorar muito tempo. Isso acontece bastante se você faz muito flashcard. E também melhor vai ficar na sua memória, porque você não vai ter dificuldade, porque é um texto gigante que você não lembra, não faz ideia do que você estava querendo perguntar, né? Além disso, uma outra coisa muito boa na hora de estruturar os seus flashcards é você ir modificando ele com o tempo. Por exemplo, você faz um flashcard, aí você vai revisar ele e ver que tinha como você escrever aquilo de forma mais resumida, do seu jeito, que também é uma técnica ativa de estudo, você resumir aquilo com as suas palavras. Se você vê que não vai perder detalhe ou não vai perder o sentido, você pode e deve mudar o que está escrito na resposta ou na pergunta do flashcard para ficar mais fácil de você revisar. Outra coisa que é importante também é você ver se aquele flashcard está sendo produtivo. Se você está errando ele constantemente, se você acha que está ficando muito extensa a resposta, divide ele em 2, em 3, em 4, enquanto você achar que dá para dividir, ou se você achar que já sabe aquilo lá, que está muito óbvio, que você não precisaria ter feito aquele flashcard, deleta o flashcard. O máximo que vai acontecer é você ter que fazer ele de novo. Mas é melhor do que você ter que ficar revisando uma coisa inútil. Outra parte muito importante na hora de fazer um flashcard para você ter um estudo mais eficiente no Anki é você saber quando que você vai fazer esse flashcard. Se você vai fazer ele antes de estudar a matéria, enquanto você está estudando a matéria, ou depois de você já ter estudado a matéria. Eu cometi muito esse erro e às vezes eu ainda faço ele, foi uma das coisas que me fez procurar uma estratégia nova de estudos, que é fazer durante o estudo. Eu estou estudando a matéria e já vou fazendo flashcard direto. Isso é muito ruim porque você vai ver que se você faz isso, você vai fazer muito flashcard, porque você não consegue diferenciar direito o que é importante você memorizar, o que é um processo que você tem que entender, e aí você vai colocar uma carga muito grande de conteúdo no Anki, o que perde o propósito porque você vai acabar que não vai conseguir fazer tudo, vai ficar acumulado. Além disso, se você coloca para você memorizar muita coisa, você está usando um nível baixo de estudo, que a memorização, vou deixar aqui para vocês, tem um negócio que chama taxonomia de Bloom, que fala sobre os níveis de aprendizado. A memorização é o nível mais raso de aprendizado. Você memoriza, depois entende, depois analisa e relaciona os elementos. Então, memorizar só uma coisa, só você decorar, não significa que você entendeu, nem que você vai conseguir usar aquilo na prova. Então, perde um pouco o sentido você fazer ele durante o estudo. O ideal é que você faça depois de você ter estudado, depois de você ter compreendido a fundo e conseguido relacionar com outras coisas do conteúdo. Porque, além disso, te ajudar a ter uma carga menor de estudo no Anki, de flashcards que você vai ter que fazer, vai te ajudar a compreender melhor a matéria. Você vai conseguir organizar na sua cabeça melhor aquilo e você vai ter que repetir menos vezes o flashcard também. Eu tenho percebido agora que eu adotei essa nova metodologia de estudo que eu já vou explicar para vocês, que eu preciso fazer o flashcard menos vezes e aquele flashcard faz mais sentido para mim, porque ele não é só um pedaço de informação isolado. Ele está relacionado com todo o outro conteúdo que eu estou estudando e que eu já entendi e já processei antes de fazer aquele flashcard. Então, se você gosta de usar o Anki, tenta fazer o flashcard depois que você fez o estudo ativo e conseguiu codificar aquele conteúdo na sua memória. Bom, como eu disse, né, o meu grande erro com o Anki foi usar ele para basicamente tudo. Deu certo, porque o estudo ativo e a repetição espaçada são realmente as estratégias de estudo que mais funcionam e que mais retêm aquela informação no seu cérebro. Mas o problema é que se você depende exclusivamente do Anki, especialmente na faculdade de medicina, que tem uma carga de conteúdo assim 50 mil vezes maior do que você precisa aprender no ensino médio, até porque no ensino médio para o vestibular você está vendo aquele conteúdo há muito tempo já. E não é um conteúdo tão complexo, então intrínseco. Tem as suas dificuldades, mas se você faz faculdade de medicina, você sabe o que eu estou falando, é outro nível de carga de conteúdo que você precisa entender na faculdade. Então o Anki se torna insustentável se você usa ele para memorizar basicamente tudo que você recebe. Eu percebi isso na faculdade, porque eu estava estudando e não estava rendendo, estava usando os métodos de estudo ativo, usando a repetição espaçada e estava ficando muita coisa acumulada. E aí, recentemente, eu comecei a pesquisar
maneiras diferentes de eu conseguir usar o Anki ainda, usar estratégias eficientes e com embasamento científico e ter um resultado melhor. Precisar estudar menos, precisar conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, ao invés de ter que ficar o dia inteiro por conta de revisar flashcard no Anki. E aí o que eu descobri é que se você consegue codificar melhor, é um processo de quando você vai aprender a matéria, que chama codificação, se você consegue codificar melhor o conteúdo na hora que você está aprendendo, você precisa revisar menos ele depois e você tem uma compreensão muito mais fácil do assunto depois que você está estudando. Então, igual eu falei, você vai precisar fazer menos flashcards, o flashcard vai ter mais sentido para você e não vai ficar pedaços de informação solto, o que vai fazer com que você tenha um resultado muito melhor lá na frente. É claro que eu vou ter que fazer mais vídeo explicando, porque a aprendizagem baseada na investigação, que é o método que eu estou usando agora, é uma coisa muito complexa, então não dá para eu explicar aqui no finalzinho do vídeo, mas é só para falar para vocês que talvez usar só o Anki, igual eu usava, tipo, só para memorizar tudo, não seja a melhor coisa. Você vai conseguir um resultado, vai conseguir memorizar, vai conseguir aprender, mas talvez não seja a forma mais eficiente de você usar o seu tempo. Então também é uma forma de eu contar para vocês de que mesmo quando você acha que você está com o método mais eficiente, que você está fazendo tudo certo, é bom você se autocriticar, você ver se está funcionando para você e tentar buscar estratégias novas para você estudar, né? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria martelando ali no Anki, fazendo 6 horas de flashcard todo dia e ainda assim não estaria tendo o resultado que eu queria. Então eu vou fazer vídeos novos para explicar como eu estou usando, até porque eu estou aprendendo ainda, estou começando a aplicar essa estratégia e vou contar para vocês tudo que você tem que fazer, mas ela é baseada na taxonomia de Bloom, que eu falei, só que ao invés de você usar a memorização, que é a base da pirâmide, você já pula para o terceiro, quarto ou quinto passo da pirâmide. Ou seja, você ainda precisa memorizar e entender, só que como o seu cérebro já está mirando no terceiro passo da pirâmide, você vai conseguir memorizar muito melhor os outros dois, porque seu cérebro vai precisar daquela informação. E quando ele precisa da informação, quando há necessidade e curiosidade de saber alguma coisa, você consegue reter muito melhor aquilo na sua memória e também faz mais sentido para você. Porque o que acontecia era que eu estudava pelo Anki, só que o sentido das coisas que eu ia estudando ia ser feito só lá na frente. Depois que eu já tinha memorizado todos os flashcards, eu ia começar a entender o porquê que cada coisa é cada coisa. E isso demanda muito tempo, né? Você tem que revisar, memorizar todos os flashcards para lá na frente você conseguir ter um entendimento do conceito maior da matéria. E esse método de estudo, ele faz o contrário. Você pega o conceito maior e aí depois você pega os detalhes. O que faz mais sentido, até porque 80% da matéria da prova não vai ser detalhe, vai ser o conceito geral, 20% vai ser os detalhes. Então vale muito mais a pena você aprender bem o geral, ter um conceito amplo, que aí você consegue memorizar os detalhes e vai ter um resultado muito melhor. Bom, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, de se inscrever no canal e de deixar aí nos comentários o que você quer ver aqui no canal, qual tipo de vídeo você quer que eu faça, sugestão, dúvida, pode deixar aí que geralmente eu respondo rapidinho. Se você curtiu o vídeo, vou deixar 2 recomendações aqui para você de vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar.